De volta para uma conversa de peso com o agente ambiental Udo Sarlé. Eu te perguntava, Udo, como é que faz para chegar perto desse bicho, talvez um dos animais mais sensíveis e que tenha condições de se comunicar com o ser humano, como são os equinos, como são os cavalos especificamente. Como é que faz para tocar nesse bicho tão judiado que às vezes ele chega lá? É interessante tu me perguntares isso, porque isso é uma das coisas que a gente mais nota. Ótimo, tudo bem, o cavalo chega lá, chega com uma necessidade, um ferimento, está magro, ele precisa de alimentação, precisa do médico veterinário que dê atenção, medique. Mas a questão do comportamento é uma coisa muito surpreendente. Como disseste, assim, o cavalo é um animal super sensível, é extremamente sensível, sobre diversos aspectos, a percepção de sentir uma mosca em cima daquele couro duro dele, mas a sensibilidade ele ultrapassa esse limite somente dessa sensibilidade de tato em si, de como a gente lida. É uma coisa assim muito gratificante tu conseguir mudar o comportamento. Por exemplo, muito cavalo que chega lá, se tu levantar a mão até para fazer um carinho na cabeça, a tendência é que ele esquive a cabeça, achando que vai levar alguma paulada ou alguma batida. Então, tu mostrar para ele que aquilo não machuca, né? Que o cavalo ele só vai entender duas coisas, o que me machuca e o que não me machuca. E o comportamento depois, é claro que tem cavalos lá, nós tivemos cavalos com comportamento muito complicado. Cavalos extremamente agressivos, o que não é o normal do cavalo. O cavalo é um animal de fuga, ele não é um animal de ataque, ele não é caçador, ele é a caça. Então ele foge totalmente da natureza dele, ser agressivo. E nós já tivemos animais muito agressivos, que a gente tinha que ter realmente muito cuidado. Eu levei mordida, eu levei coice, enfim. O animal, pelo próprio peso em si dele, o cavalo de carroça pesa entre 300 e 400 quilos, ele já pode machucar. Tá? Mas a recuperação desse animal, quando chega lá e tu começa a alimentar ele de uma forma correta, tu consegue dar o tratamento adequado para as enfermidades dele. E aí, depois que ele fica um tempo com a gente lá, e tu solta ele no campo e ele vem correndo lá para as baias porque está na hora da boia, no final do dia, isso é uma satisfação indescritível. Isso é uma coisa, nossa, chega a arrepiar. Ver um animal... Qual é o espaço que ele tem para caminhar por lá hoje? Na verdade... Qual é a área que está destinada para ele ficar mais livre? Hoje nós temos... Eles não ficam soltos no pacão. Não. Né? A grande maioria dos cavalos, como eles já estão acostumados, são cavalos de carroça, eles ficam amarrados em corda, ficam no pasto. Obviamente que o pasto que nós oferecemos lá no campo, lá, a intenção não é de que aquilo seja o principal da alimentação. Aquilo é o anti-estresse dele, é o spa dele, é o que ele mais gosta de ficar. É a naturalidade dele. É ficar pastando, né? Ficar pastando lá. Efetivamente que ele vai ganhar de alimentação, ração, algum suplemento que seja necessário, volumoso, ou seja, alfafa, isso é feito na baia de manhã e de tarde, aí no final do dia. Né? Então aquilo é o anti-estresse. Né? Então nós temos ali por volta de 1 hectare. Né? Nós chegamos, no início do programa, chegamos a ter 16 cavalos lá. Hoje nós temos 5 equinos lá. Né? E esses cavalos também, provavelmente logo vai me perguntar qual é o destino desses animais. Qual é o destino Qual é o animais, destino? Né? Porque as pessoas às vezes nos procuram e perguntam, como faço para adotar um desses Exatamente. bichos, né? Então as pessoas que têm interesse em adotar um cavalo, elas vão ao parcão e lá recebem um formulário. Esse formulário tem uma série de questionamentos que nós formulamos de tal forma que seja uma primeira triagem. Porque qual é a nossa intenção? Bom, este cavalo já saiu de uma situação de maus tratos. Né? Então, a nossa intenção é que esse animal passe a ser um animal de estimação e não mais de trabalho. Nós queremos que haja uma relação com o seu novo proprietário, a mesma relação que a gente tem com o seu gato, seu cachorro, que seja um animal de estimação. Então, ele não pode mais voltar a ser qualquer trabalho, seja ele trabalho ou lida de campo. Mesmo que montado, ele não pode mais tracionar nada, nem charrete, que seria o equipamento leve, tá?
Não que tracionar alguma coisa seja maus tratos. Não, não é. Milhares de anos se usa cavalo para tração. Né? Mas é uma questão muito mais filosófica. Bom, saiu da tração, não vai mais. Ele pode ser um cavalo de montaria. Pode. Não se for eu o cavaleiro, claro, mas ele pode ser de montaria. Não, assim, na verdade é o seguinte, nós temos animais lá que não teriam mais condições nem de ser usados para montaria. Certo. Esses animais, eles passam a ser animais só de pastagem, animais de companhia. Então a pessoa zela para esse animal, ele fica pastando, ajuda a baixar a grama lá do sítiozinho. Obrigatoriamente tem que ir para a zona rural, não precisa ser em Novo Hamburgo. Eu não posso levar ele para o meu apartamento. Qual é a área mínima que precisa ter, que vocês exigem ou sugerem? Se pede alguma coisa em torno de 1 hectare. Mas isso também não é exatamente, não é a área assim que seja o fator determinante. Porque as pessoas têm uma área que não seja 1 hectare, uma meia hectare, que o cavalo tenha liberdade de movimento, que ele possa ficar solto. E onde a alimentação efetivamente acontece no momento que ele está na cocheira. Né? Então isso não é vamos dizer, o fator preponderante para uma pessoa adotar o cavalo. Mas eu queria falar de um outro aspecto fora o cavalo. Nós também temos que pensar no outro lado, que é o carroceiro em si. Tá? Então, assim, eu não gosto de fazer um juízo generalista, dizer assim, todo carroceiro maltrata os seus cavalos. Tá? Nós fizemos mais de 600 atendimentos a carroceiros nesses anos, indo na casa dos carroceiros, orientando e ajudando, inclusive, com a parte médico-veterinária. A grande maioria dos carroceiros são pessoas boas, que gostam de ver seu animal bem. Infelizmente, não tem muito conhecimento. Tá? E aí levam a situações de maus tratos, como uma alimentação inadequada, por imaginar que tem que dar um determinado alimento, e acabam levando animais, às vezes, até a óbito, né? Como, por exemplo, as cólicas que levam os cavalos a óbito. Mas não significa que essas pessoas são más. É um desconhecimento. É desconhecimento, e, na verdade, nós temos que olhar para essas pessoas. E isso também é uma coisa forte. Mas essa não é uma tendência também da gente de ter uma legislação que seja mais atuante, no sentido de dar alternativas para os carroceiros? Exatamente. Em Porto Alegre nós já temos uma lei, né? Existe a lei, existe uma lei para descontinuar o uso de veículos de tração animal e os de tração humana também lá. Né? Então tem que se criar oportunidades e alternativas, como em Novo Hamburgo já está se criando com o projeto Catavida. Né? A prefeitura já mantém o Catavida, que é um programa fantástico de inserção dessas pessoas que eventualmente trabalhavam com animais de tração na questão de coleta de recicláveis. Né? Sim, a prefeitura vê hoje, eu acho, procura essas alternativas. Né? Tem se trabalhado em cima disso. É uma questão que se discute muito na própria Secretaria. Em média, quanto tempo o cavalo fica contigo? Vai depender do estado? Vai depender do estado. Né? Vai depender do estado. Como é que tu consegue te livrar dele depois, né? Considerando que sei que é muito prazeroso esse cuidado, esse momento que vocês têm juntos. Né? Mas assim, é claro, eu já tive cavalos que eu tive muito apego. Teve cavalos que tive muito apego, cavalos inclusive que eu tive muito apego que acabaram indo a óbito. Né? E isso no início foi bem ruim, foi bem duro, né, para mim. Foi porque eu, né, como eu mesmo me caracterizo, eu sou uma pessoa emotiva. Eu sou uma pessoa. Então, assim, para mim foi ruim. Né? Me lembro 2 cavalos, o Araranguá e o Américo, que foram cavalos que eu criei uma situação de laço, de apego, e que esses animais foram a óbito. Mas muito mais pela forma como chegaram lá ou pelo próprio avançado. Mas depois que o cavalo, então, ele está saudável, ele vai para o novo lar, uma pessoa que foi selecionada, porque essa seleção ela também não é feita por servidor público, essa seleção é feita com o apoio de uma ONG, de forma a manter a transparência desse programa. Né? Para não dizer, fulano e Beltrano foram privilegiados. Isso é interessante também. O processo de seleção ele é subsidiado por uma ONG. Né? A ONG vai lá e ajuda, conforme essas fichas de inscrição, de candidato à adoção, e dá muito prazer ver um animal depois indo para um sítio. Para um lugar melhor. E a grande maioria efetivamente quer esses animais para a companhia. Né? Não quer para fazer cavalgada, não quer para fazer
qualquer prática desportiva, inclusive nós não permitimos que esse animal vá para tiro de laço, para qualquer lida, não. Ele está aposentado, independente da idade. Se ele entrou potro lá, ele já entrou na aposentadoria. Ele vai ser um animal de estimação e não de trabalho. Isso que é o mais importante. Quantas pessoas se envolvem com o projeto hoje? Hoje, diretamente, são 2 médicos veterinários, o Maicon e a Karen, que são os médicos veterinários do canil também. Nós temos 2 cuidadores, que é o Luiz e o Renato. Enfim, são os que mais diretamente estão em contato com os cavalos. Falaste do canil, tu também participa da vida do canil, né? Sim, também faço a parte... Como é que está o nosso canil municipal? O canil hoje, ele está assim... Sofreu com ataques vândalos absurdos. Foram 23 ou 24 absurdo. Arrombamentos, né, lá na Santo Afonso. Então, o que nós temos hoje? Hoje, os animais continuam na Santo Afonso, hoje estão na Santo Afonso, temos 2 cuidadores desses animais e os médicos veterinários vão até lá. A parte das cirurgias, de castrações, a parte técnica do canil e administrativa já está em Lomba Grande, lá na área do Centro de Educação Ambiental Ernest Sarlet. Lá. Então, já está sendo atendido lá. Então, cabe a mim fazer as vistorias de denúncias de maus tratos. Tá? Então, as pessoas que querem denunciar maus tratos, elas vão até a prefeitura, tem que ser feito de forma presencial, e já digo o porquê. Fazem um protocolo e eu recebo esses protocolos, faço as vistorias. Uma coisa que é interessante, eu aproveito para falar, é interessante como o número de vistorias que eu faço que não são fundamentadas, não tem fundamento. 90% das vistorias que eu faço de maus tratos são calcadas em divergências de vizinhos, em denúncias infundadas. Não digo que significa que não há maus tratos a cães e gatos em Novo Hamburgo, claro que há. Existem coisas que são muito pertinentes mesmo, preocupantes. Nesses anos já vi muita crueldade, tanto de cachorro quanto a gato. Então é exatamente esse o objetivo de que seja presencial, para tentar minimizar ao máximo. Exatamente. Uma ideia puramente efetivamente tem, sabe que está acontecendo uma situação de maus tratos, efetivamente se interessa pelo assunto, ela vai até a prefeitura e faz o protocolo lá. Tem que ser presencial. Não se aceita mais por telefone. Nós já conseguimos reduzir bastante as denúncias sem fundamento, mas ainda tem muito. Isso é pena porque é um servidor que vai, é um veículo que se desloca, é um tempo que se despende para ver situações, às vezes, que é um verdadeiro prazer tu encontrar um cachorro lá bonito e saudável, mas só porque um vizinho, não sei o que, não se entende com o outro, porque ouviu falar que eventualmente... então isso é a parte chata. Como amante da natureza como um todo, como é que está o nosso parcão? Então... São 56,4 hectares. No meio da cidade. Né? A área verde, Novo Hamburgo tem esse privilégio, né? Tem uma área deste tamanho, bem na parte central, né? A gente olhando o Google Earth chama atenção, né? Bom, hoje... Essa é uma boa dica, né? As pessoas que não têm dimensão do que é o tamanho do parcão, vão olhar lá um mapa da cidade através do Google. É verdade. É muito grande a área. Né? Uma boa parte, diga-se de passagem, que é a única unidade de conservação que nós temos em Novo Hamburgo, está registrado no Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Né? É uma área de relevante interesse ecológico, essa é a categoria dela. De mata nativa. Mata nativa. Né? Boa parte, a grande maioria, é área de preservação, existem áreas de lazer, áreas de contemplação na natureza, trabalhos de trilha ecológica com as professoras da Secretaria de Educação, a professora Ana e a professora Rose. A questão da educação ambiental também relativa aos animais. Né? A Diretoria de Proteção Ambiental está fisicamente lá dentro do parcão. E o parcão hoje ele está num processo assim, nós hoje estamos... já foram feitos projetos para uma urbanização
do Parcão, e esses projetos agora estão entrando para a fase de licitação. Compreendem desde o anfiteatro até a ampliação da área de visitação. Eu sei que de imediato nem todas as obras vão ser feitas, não me lembro agora se o anfiteatro vai ser feito, mas o importante é que as áreas de circulação, as trilhas, as áreas de recreação para crianças, inclusive se criando uma área de recreação para crianças de nível de pré-escola, os campos de esporte, então vai criar uma nova cara o parque, né? Uma nova muito cara. Triste quando a gente ouve que os banheiros estão em mau cuidado. Sendo nós que a tivemos... população podia cuidar melhor. É verdade, mas hoje nós botamos uma porta gradeada lá, então à noite nós fechamos. É uma lástima. Nós fechamos, né? Bem da verdade, às vezes, isso é uma coisa que a gente como servidor público, né, e eu que tenho quase 30 anos de prefeitura, a gente vê muito as questões da crítica ao serviço público. Porque está sujo, porque está estragado, mas não é o servidor público que vai lá que suja e estraga. Exato. Mas é a população. Né? Quem tem maior interesse você não tem ideia do que se tira de lixo, não de dentro do Parcão, mas na beira do Parcão, lá na rua Barão de Santo Ângelo, ou lá em cima. Eu queria te questionar disso. Muito se discutiu já sobre a possibilidade de cercar o Parcão. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que tem que cercar. Para preservar quem está ao redor e quem está dentro também? Não é uma questão de segurança pública. Não entendo isso. Não é essa a discussão. É uma questão de segurança do patrimônio natural. Porque exatamente a lateral da Barão de Santo Ângelo, são as áreas de preservação. Lá não tem que entrar pessoas. Lá tem que entrar pesquisadores, lá tem que entrar a fiscalização, se for o caso, lá tem que entrar a educação ambiental, mas não tem que ter turismo lá dentro. A não ser que seja orientado. Né? Então, para a preservação do ambiente natural, eu, pessoalmente, acho que, sim, o Parcão deveria ser cercado, ter essas áreas bem definidas como restritas, ter horário de abrir, horário de fechar, como é em todos os parques, em todas as grandes cidades do mundo. Quem quer conhecer essa parte dos cuidados com os cavalos lá, quiser conhecer esse trabalho que vocês realizam, como é que pode fazer para ir até lá? Olha, é só chegar... Sugere que marca um horário? Pode se ligar para marcar um horário, se eventualmente a pessoa não tem tempo, teria que marcar um final de semana, não tem problema nenhum, se pode eventualmente atender. Tá? Mas pode durante a semana, durante o expediente normal, né, que seria das 8 até as 17 horas, a pessoa pode se dirigir ao Parcão e vai ser atendido por alguém. Né? Normalmente estou lá ou tem algum colega que possa orientar. E a Júlia, tu me disse que estava curtindo ainda mais ela, ou verdadeiramente curtindo casa agora. Tu está gostando de ser dono de casa, como é que é isso? Pois é, né? As donas de casa agora vão se crucificar. Mas é verdade, assim, a Júlia, minha pequena, está com 13 anos, ela mora comigo e é muito bom, é muito gostoso, né? Eu sou separado, então essa coisa de pai e filha, ela é muito parceira, muito amiga. E eu realmente estou curtindo, eu curto essa coisa de ser dono de casa, de fazer as coisas, de arrumar, manter limpo, organizado. Ela também ajuda, depois de dar uma de professor Sarlé, então ela vai lá, ajuda, mas ela é muito querida. Estou curtindo muito, assim, isso é fantástico. Né? Eles têm dimensão, eles compreendem a dimensão de quem foi o vô dele? Compreende. Imagino que os mais velhos têm um pouco mais. Claro. O meu mais velho, o Nicolas, está com 23 anos, ele compreende isso bem mais porque ele teve o benefício de conviver com o vô. Né? Ele sabe muito bem, mas assim, tanto a mãe do Nicolas e do Matheus como a mãe da Júlia também são professoras do município e isso sempre fez parte. Né? De uma forma ou de outra, a questão do magistério sempre foi... E o amor à natureza, imagino que faça parte Isso também. É o que mais me deixa feliz, amor à natureza e aos animais. Todos os meus 3 filhos são doidos por animais, eu acho que tanto quanto eu. Grande prazer conversar contigo. Da mesma forma. Sucesso sempre e nesse lindo trabalho que tu desenvolve lá no nosso Parcão. Tá, obrigado. Hoje, numa conversa de peso com o Udo Sarlé. Continue agora com a programação da nossa TV NH, da nossa rede Comunidade de Televisão.